Virgínia, do Livros da Tuca. Um pouco atrasado, mas eu vou agora começar a comentar com vocês o livro do Lovecraft, tá? Da Dark Side. É o Medo Clássico, volume 1 dele, né? Eu já comentei sobre um conto, né? Fazendo uma comparação com um do Edgar Allan Poe, como vocês viram. Quem não viu, depois eu ponho aqui nos cards. E hoje eu quero conversar com vocês sobre esse conto, O Cão de Caça. Aguarde um minutinho, é já já. Então, pessoal, o título do conto é O Cão de Caça, tá? Foi escrito em 1924, foi publicado numa revista chamada Weird Tales, que quer dizer Contos Estranhos, né? Aliás, seria muito legal se ainda existisse essa revista, né? Imagina uma revista com contos estranhos, ia ser maravilhosa. Não sei porque certas coisas deixam de ser publicadas, né? Enfim, vou começar perguntando para você assim, você gosta de colecionar alguma coisa? Acho que sim, né? Acho que todo mundo gosta de colecionar alguma coisa, né? Eu sempre gostei. É claro que livros, né? Mas eu também coleciono, já colecionei, hoje em dia não ligo mais tanto, chaveiros. Eu viajava muito com os meus pais quando eu era criança, então eu comprava chaveiros de todo lugar que eu ia. Postais também, cartão postal ainda eu compro quando eu viajo. Eu gosto de ter, dos lugares que eu conheço, né, que eu já estive. Mas isso são coleções normais, né, certo? Esses caras aqui, é a história de dois rapazes, desses caras cheios da nota, entediados de tanta festa, de tanta coisa que os ricos fazem, né? Tantas viagens. E aí o que acontece? Eles resolvem, começam a conversar, eles começam a fazer uma coleção, olha só, eles começam a violar túmulos e colecionar coisas, pequenas coisas dos mortos. Uma coisa totalmente mórbida, nojenta, enfim, nada a ver. Mas eles se divertem com isso, acreditem se quiser. Então, um belo dia, eles resolvem ir até a Holanda, numa velha igreja. Eles ficaram sabendo que havia sido enterrado ali um cara que era também violador de túmulos na época dele, e eles ficaram interessados em abrir essa cova no meio da noite. Eles iam, mexiam em tudo para ver o que tinha dentro lá junto com o cara morto, acredite se quiser, gente. Bom, enfim, eles foram, né? E aí começa a história. Eles escavam lá, né? Mas assim, os detalhes que o Lovecraft te dá do cemitério, das sombras do cemitério, do cheiro do cemitério, que mais? Do barulho dos morcegos. Gente, vai te dando aquela atmosfera de terror, uma coisa assim, sabe? Não sei, acho bem complicada de a gente não sentir medo, digamos assim, né? Deixa eu ver se tem um trechinho aqui dele falando, olha aqui, ó. Consigo me lembrar da cena nesses momentos finais. A pálida lua outonal sobre as covas, lançando longas e horríveis sombras. As árvores grotescas se dobrando solitariamente para encontrar a grama abandonada e as lajes erodidas. As vastas legiões de morcegos estranhamente colossais que voavam de encontro ao luar. A antiga igreja, coberta de era, apontando um enorme dedo espectral para o céu lívido. Gente, vocês conseguem imaginar o clima? Meu Deus do céu, que coisa, não? Demais, né? Enfim, era esse o local onde eles se encontravam. Eles cavaram, até que chegaram na tal uma caixa oblonga. Ele gosta muito desse termo, né? Caixas oblongas, que seria o próprio caixão, né? Quando eles abrem, eles encontram o corpo do cara, né? O que restou do corpo, já apodrecido naturalmente, mas do lado dele há uma espécie de um amuleto feito em jade verde,
É um amuleto de uma espécie, uma criatura, uma espécie de um cão. Parecia um cão de caça, mas era alado, olha só. E eles acharam aquilo uma joia, né? Acharam maravilhoso. Ah, vamos ficar com isso, vamos ficar. E ao longe, eles já conseguem ouvir um latido de cão de caça. Mas eles passam despercebido. Bom, eles pegam, fecham a cova novamente e vão embora. Lá vão eles. Voltam para o país deles, que deve ser a Inglaterra, suponho aqui, não é citado, e continuam a viver a vida deles. Aí de vez em quando eles têm um subterrâneo na casa onde eles moram, onde eles vão deixando esses tesouros, essas coleções, né? Um belo dia, que nem ele narra, o narrador aqui nos fala, na noite de 24 de setembro, veio o terror. Ouvi uma batida na porta do meu quarto. Imaginando que ser St. John, que é o amigo dele, ordenei que entrasse, mas fui respondido apenas por uma risada arrepiante. Não havia ninguém no corredor. Aí ele acordou o amigo disse que não tinha ouvido nada, enfim. Agora, passou um tempo, ele encontrou o amigo dele, né, gritando no meio da rua, socorro, socorro, tal, e praticamente morto. Ele havia sido mordido por alguma criatura, né? E aí ele disse o seguinte, quer ver, olha, o horror atingiu um ápice no dia 18 de novembro, quando St. John, vindo da distante estação de trem para casa, depois do anoitecer, foi capturado e dilacerado por alguma apavorante coisa carnívora. Seus gritos alcançaram a casa. Então corri até a cena a tempo de ouvir um ruflar de asas e ver a silhueta de uma coisa negra contra a lua nascente. Meu amigo morria enquanto eu falava com ele e não era capaz de responder de forma coerente. Tudo o que ele podia fazer era sussurrar o amuleto, aquela coisa maldita. Então colapsou. Bom, ele enterrou o amigo e aí ele começou a ficar apavorado. Porque ele falou assim, eu vou ter a mesma sorte que o meu amigo, né? O que ele fez? Ele falou, tudo é por causa desse amuleto de cão de caça. Eu vou levá-lo de volta. Aí ele pegou, viajou para a Holanda e foi novamente abrir a tal cova para devolver o amuleto. E foi isso que ele fez, tá? Ele abriu a cova, colocou o amuleto de volta e lá dentro da cova ele encontrou como se fosse o animal, mas ele não estava, teoricamente não estava morto, todo sujo de sangue recente, não como eles tinham visto anteriormente, sabe? As garras molhadas de sangue, a boca dentro do túmulo. Creepy, hein? Nossa, demais, né? Olha só. Garras e dentes afiados em séculos de corpos, pingando morte ao longo de um bacanal de morcegos vindos das ruínas negras, como a noite dos soterrados templos de Belial. Agora, conforme o ladrar daquela monstruosidade morta e desencarnada se torna mais e mais alto, e o subrepetício revoar e ruflar daquelas amaldiçoadas asas membranosas circula cada vez mais próximo. Devo buscar com meu revólver o esquecimento, meu único refúgio do inanimado e inominável. Ou seja, o nosso narrador se matou de medo. Gente, desculpa esse barulho, tá? Tem uma construção aqui do lado, os caras resolveram, sei lá, derrubar o prédio. Não sei o que eles estão fazendo de tanto barulho. Mas enfim, bem aterradora essa história, não é? Eu vou ler ainda mais algumas depois e vou comentando aqui para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like aqui. Comente se já leu esse conto, se leu outros contos, o que acha de H.P. Lovecraft. Gente, eu sou apaixonada pelos dois, tanto Poe como Lovecraft. Para mim é muito difícil, porque um tem um estilo, o outro tem outro, né? E todos os dois dão muito medo. Então, eu acho um espetáculo, tá bom? Obrigada, gente, por me acompanhar. Um beijo a todos. Tchau!